Olá a todos. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto bastante comum sobre declaração de imposto de renda. Mais especificamente, a gente está falando sobre ganho de capital. O ganho de capital, ele é um tema relativamente conhecido das pessoas, principalmente quando se vende um imóvel ou um veículo. Normalmente as pessoas perguntam, né? Vai ter que pagar ganho de capital, que é o imposto sobre o lucro que é auferido sobre a venda e a compra de um bem. Há diversas situações envolvendo isenção, a tributação, a própria maneira de calcular, mas que hoje, especificamente, eu gostaria de trazer um tema simples, mas que traz muitas dúvidas na hora de fazer o ganho de capital. É o momento do pagamento do imposto quando ele existe. Tá? Isso aqui é fundamental, porque muitas pessoas acabam tendo uma surpresa na hora da declaração, ao encontrar um imposto para se pagar, um imposto sobre o lucro, né, sobre o ganho de capital, e perceber que ela está pagando multa e juros desde lá de trás. Tá? Por que isso? Porque o momento de pagamento do ganho de capital, do imposto relativo ao ganho de capital, ele deve ser no mês seguinte ao da operação. E isso precisa ficar claro, porque cada vez que há uma operação de venda, a tributação é naquele mês, não é na declaração de imposto de renda no ano seguinte, é no mês. E o vencimento do imposto é no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte. Então, aqui eu deixei aqui uma instrução normativa aqui, que é a mais atual, que fala sobre os pagamentos aqui do ganho de capital. Eu até circulei aqui para a gente falar só sobre isso. Tributação do ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos. Ponto. E vou mais lá para baixo, já direto, para falar sobre o momento. Então vejam que está aqui no artigo 8º, apuração e recolhimento do imposto nas alienações de bens e direitos, de que trata os artigos 2º a 6º, o imposto sobre o ganho de capital será apurado em cada operação, determinado a alíquota de 15% e recolhido até o último dia do mês subsequente do recebimento. Então, vejam, a exceção, se o valor for recebido a prazo, via de regra, o pagamento do imposto, quando ele ocorrer, ele deve ser feito até o último dia do mês subsequente, tá? Então, vejam, eu lavrei uma escritura. Nessa escritura, eu estou dizendo que eu vendi um imóvel por 200 mil. Esse imóvel que eu vendi por 200 mil, ele tinha um custo de 100 mil. Então, sobre os 100 mil excedentes, sobre o lucro de 100 mil, eu vou recolher 15%. Se essa escritura for lavrada em junho agora, eu tenho até o dia 31 de julho para recolher até o último dia útil, até o dia 31 de julho, se for útil, para recolher o imposto relativo a essa operação. Isso não pode deixar de ser observado, porque quando a gente for fazer a declaração em 2024, esse imposto já deve estar recolhido. O que nós vamos fazer lá é simplesmente informar essa operação, simplesmente consolidar lá em 2024 essa operação que ocorreu agora. Tá? A operação foi a prazo? Então, sim. Sempre que a gente fizer um recebimento a prazo, conta-se, então, o último dia do mês seguinte do recebimento. Mas a gente precisa observar sempre o documento em questão. No documento, escritura lavrada, está dizendo que foi recebido nesse ato a importância relativa à venda, então significa que foi recebido naquele momento. Tá? Via de regra, são essas as situações. Então, fica aqui um alerta para que todas as pessoas que, sempre que houver uma venda de bens que estejam na declaração ou não, porque esse bem pode ter sido comprado
no ano corrente. Eu posso ter comprado no mês de janeiro de 2023, essa operação ainda não estava na declaração de 2022, de 2023, ainda, referente a 2022, ainda não estava lá, mas ela ocorreu uma compra em janeiro e em junho eu acabei vendendo com lucro, tá? E essa operação precisa ser feita a declaração do ganho de capital agora em julho e se houver o pagamento do imposto até 31 de julho. Então, isso tem que ser, ficar atento a isso, porque normalmente as pessoas elas não observam essa data, elas acabam achando que vai ser sempre na declaração do ano seguinte. Então, prestar bastante atenção nisso. Qualquer operação de venda deve ser informada no mês de ocorrência, ok? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos e até mais.